Olá, mais um vídeo sobre teologia. Vou continuar falando sobre os compromissos de Deus no estabelecimento das festas do Senhor. Desta vez eu vou falar sobre a festa das trombetas. Lá em Levítico, capítulo 23, verso 24, Deus determinou um dia de júbilo, um dia de som de trombetas, toques de trombetas, e este dia ficou conhecido como Yom Teruah, dia de festividade, de júbilo. Ele ocorre sempre, Israel está até hoje celebrando esse dia, ocorre no sétimo mês, no primeiro dia do sétimo mês do calendário lunar, chamado Tishri. Também é o calendário civil de Israel. Começa ali o ano civil para os judeus, no primeiro dia de Tishri, que corresponde ao mês de setembro ou outubro no nosso calendário. Nesta celebração, nesta festividade, que ocorre também na lua nova, a única festa de Israel, celebração de Israel que ocorre na lua nova, é o dia de júbilo, ou o dia das trombetas, a festa das trombetas, na lua nova. E interessante que para esta celebração são separados 2 dias, porque o sacerdote precisava ver o primeiro filetinho ali da lua nova para dar início à celebração das trombetas. Como não pudesse talvez verificar isso no primeiro dia, então foi designado um outro dia, 2 dias para esta celebração, por causa desse problema. O tempo poderia estar nublado e ele então não veria o surgimento da lua nova. 2 dias. Daí a expressão que Jesus usou daquele dia, olha, ninguém sabe, porque o sacerdote talvez não soubesse o dia exato. E também ele não poderia precisar o momento, a hora em que isto ocorreria. Então, 2 dias eram separados para esta festividade. Jesus fez alusão a este dia. Era um dia já conhecido para os judeus, chamado momento, ocasião, que ninguém sabe o dia e a hora. Talvez Jesus estivesse já indicando que a sua volta seria nesta ocasião, quando os judeus diziam que ninguém sabia o dia nem a hora. Muito bem. Nesta celebração, a festa das trombetas, havia 4 toques de trombetas, 4 toques. O primeiro toque era chamado de tequia, que significa rajada, toque de rajada, chamado tequia. O segundo toque era o chevarim, era um toque que imitava uma pessoa chorando. E o terceiro toque era chamado de teruá. Teruá e era um toque de alerta, um toque de alarme, significando que os judeus deveriam estar alerta, preparados, um alarme para alguma coisa que talvez viesse a ocorrer. Não seria aí o alarme, o toque para a volta do Messias, para a volta do rei de Israel? É uma pergunta que eu lanço. Esses 3 primeiros toques eram dados assim durante a festa num total de 99 vezes, dividido em 3 grupos. Cada toque 11 vezes, no primeiro, no segundo, 11 vezes, no primeiro, no segundo e no terceiro toque. Então somavam-se 99
toques. Então faltava um toque. E esse toque, que é o quarto toque, é chamado de Tequia Hagdullah. Era a última rajada, último toque, a última trombeta, uma vez só, durante a festa. Era um toque forte, longo, o sacerdote a plenos pulmões, né, com todas as forças dos seus pulmões, tocava a trombeta o mais forte e o mais intensidade possível, a última trombeta. Bom, agora eu faço uma pergunta, né, para que todos possam estudar sobre isso aí, verificar, analisar. Não seria neste último toque, o último toque, a última rajada, a última trombeta, o momento da volta de Cristo, do Messias, para Israel e não para a igreja? Porque, conforme eu disse na festa do Pentecoste, quando terminou a colheita material, física, a colheita do trigo, da cevada, veio o Espírito Santo e também houve o início da colheita espiritual, da colheita das almas. E haverá também um dia, eu creio assim, é o meu pensamento, eu creio que haverá um dia em que haverá júbilo também, celebração, quando o Espírito Santo voltar, e a igreja for com ele também, no caso, a igreja arrebatada, e haverá um dia de júbilo, dia também de trombetas. Bom, mas a pergunta está aí, é uma divergência que eu abro, até mesmo em relação a balizados pregadores da escatologia, pregadores conceituados, lídimos, né, pregadores de crédito, uma divergência para que possamos melhor analisar a questão aí da última trombeta, a volta de Cristo para Israel e não para a igreja, a volta de Cristo para Israel e não para a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. Muito bem. Então eu faço essa defesa, abro essa premissa aí, né, de que na última trombeta, nessa divergência, vamos assim dizer, de que na última trombeta será a vinda visível de Cristo para os judeus e para a igreja. Eu defendo isto, né, defendo esta tese com algumas considerações. Por que eu estou dizendo, ou então abrindo essa divergência, ao dizer que a volta de Cristo visível será para Israel e não para a igreja? Porque eu entendo, conforme já disse, que melhor dizendo, a vinda de Cristo será para Israel, claro, não para a igreja, porque o arrebatamento já terá acontecido, conforme eu disse, no final da colheita espiritual. Muito bem. Nós temos um verso para isso aí, para afirmar isso, para concretizar, dar solidez à minha premissa, dar fulcro, né, à minha premissa, quando nós temos na carta do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 a 18, porque está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui Paulo está falando do arrebatamento. Vejam bem que ele menciona trombeta de Deus e não a última trombeta. Então, neste caso, depois, quando Cristo voltar, a igreja já terá sido arrebatada ao som da trombeta de Deus. Paulo não marca aqui, não sublinhe, não faz uma rubrica aqui dizendo que é a última trombeta, mas sim trombeta de Deus. Trombeta de Deus. Depois sim é que ocorrerá a volta visível de Cristo. Por
por que também eu advogo que a última trombeta é a volta de Cristo, né, e não o arrebatamento da igreja? Porque há a promessa de Cristo que na sua vinda ele vai reinar sobre Israel. Uma promessa de que o reino dele seria em Israel sobre os judeus, né? Reinando para os judeus também. Há esta promessa. E eu vejo isso quando Pilatos perguntou para Jesus, conversando com Jesus ali no capítulo 18 de João, a parte final. Pilatos está conversando com Jesus, interrogando a Jesus. Ele fala assim: tu és rei dos judeus, né? Logo tu és o rei dos judeus. Jesus responde: olha, você está dizendo isso e foi para isso que eu nasci, e para isso vim ao mundo. Vim ao mundo, então rei dos judeus. Então ele voltará para reinar, para ser rei dos judeus. Uma volta específica agora para os judeus e também para os gentios que estiverem no mundo, claro, não só existirão os judeus, não só a nação de Israel, mas as demais nações gentios também estarão aqui e serão também, ou terão também como rei o Senhor Jesus reinando em Jerusalém. A outra premissa é o seguinte: quando Jesus, depois da sua ressurreição, estava no Monte das Oliveiras e ele subiu aos céus, os anjos desceram e disseram para os judeus, discípulos judeus, esse Jesus que foi recebido acima há de voltar. Como vocês viram que ele subiu aos céus, ele vai voltar da mesma forma. Então é uma promessa também para os judeus. A igreja ainda não estava formada. Depois, alguns dias, é que eles estariam ali no cenáculo orando e houve a descida do Espírito Santo e a partir daquele momento iniciou-se a igreja do Senhor. Então a promessa da volta de Cristo, quando os judeus veriam Jesus voltando do mesmo modo que ele subiu, essa promessa é para os judeus. Eles estarão esperando, não esperando, claro, mas os anjos disseram que ele voltaria da mesma forma como subiu para os céus. Bom, e a vinda de Cristo na última trombeta não será para a igreja aqui, né, nesse sentido, conforme estou falando, conforme estou apontando, porque Cristo voltará num período de grande sofrimento para Israel. Israel passará por uma tribulação muito grande. Está escrito isso na palavra, Mateus capítulo 24, a partir do verso 15 até o verso 25. Nós temos ali a descrição de um sofrimento, de um período de muita tribulação para Israel. Há um alerta ali da parte de Cristo que haverá uma abominação que vai estar no lugar santo, isto é, possivelmente no templo. O templo será construído, possivelmente o templo será construído, o terceiro templo, e talvez num acordo que o príncipe aí do mal vai surgir num acordo com os judeus da construção do templo. E quando houver uma abominação ali, a quebra do pacto, do concerto, então vai ser revelado o iníquo e haverá, a partir deste momento, grande sofrimento para Israel, muita tribulação, muita tribulação. E outra coisa, é uma referência também para os judeus, porque ele fala lá do sábado. Vocês devem orar para que a fuga de vocês, vocês vão ter que fugir por causa da tribulação, do sofrimento, da perseguição. Orem para que isto não aconteça no sábado. Então, sábado, uma referência específica aos judeus e não à igreja, Muito bem. Também ali no capítulo 15 a 25, no verso 23, capítulo 24, né, versos 15 a 25, e destacando o verso 23, Jesus está alertando os judeus para o falso Cristo, para o falso Messias. Cuidado, olha, se disserem o Cristo está lá, o Messias, o ungido, está no deserto, não vão atrás dele não, é falso. Cuidado, vão surgir muitos falsos
nesse sentido aí, tentando enganar o povo. E do verso 29 a seguir, fala aí da volta visível de Cristo para os judeus, e depois, no verso 30, há um alerta que todos iriam ver o sinal, né, da vinda do Filho do Homem. Ele vai descer em glória, né, em esplendor, todos os olhos o verão, né, as nações contemplarão, por certo, aí no fuso horário, né, haverá um cortejo muito grande da descida de Cristo. Todos estarão olhando, fitando, observando, creio que aí com televisão e tudo mais, mostrando para toda a terra aquele cortejo que estará descendo, e Cristo voltando para Israel para livrar os judeus, para livrar Israel da grande perseguição, do grande sofrimento. E após isso, a Bíblia fala aí que, aliás, um pouquinho antes, a Bíblia fala que a lua, então, depois da tribulação, não vai dar a sua luz, haverá escuridão, o sol vai passar por alguns fenômenos e assim por diante. Mas Cristo descerá, eu creio, para reinar em Jerusalém. E como já houve o arrebatamento no meu entendimento, é possível, não vou afirmar, porque a Bíblia não está afirmando categoricamente isso aí, é possível que Cristo, isso mesmo, traga a igreja juntamente com ele, a igreja que foi arrebatada. É possível que a igreja desça com Cristo para reinar com ele. É a promessa de um reinado com Cristo, a igreja já arrebatada. E também, conforme Mateus 24, 31, é possível, ali o versículo está indicando, sugerindo uma outra ressurreição, uma ressurreição que ainda faz parte da primeira ressurreição, uma outra ressurreição, quando ele diz que os seus anjos, né, com também clamor, né, clangor de trombeta, né, aliás, com som de trombeta, o clangor de trombeta, o som, vai enviar os seus anjos para reunir, né, os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, talvez aí sugerindo uma outra ressurreição, possivelmente aqueles que passaram pela grande tribulação e que não negaram o nome do Senhor, que não aceitaram a marca da besta, do falso Cristo, falso profeta. Esses foram degolados, a Bíblia fala sobre isso aí, foram degolados. João viu as almas daqueles que foram degolados, que vieram de grande tribulação. Talvez uma referência a este período, quando a igreja estiver arrebatada, aqueles que ficarem, judeus e também gentios que não aceitaram a marca da besta e preferiram morrer a receber esta marca, eles serão ressuscitados também. João viu as suas almas lá diante do altar de Deus, e eles clamavam: até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Porque eles foram degolados pelo testemunho de Cristo, da palavra de Deus. Então, possivelmente uma ressurreição aí também na volta de Cristo. Depois, sobre ressurreição, podemos falar alguma coisa nesse sentido também. Muito bem, então eu tenho aqui aberto uma divergência, né, com os abalizados pregadores. Não quero me impor, né, é um entendimento que veio para mim, que vem, né, em decorrência de estudos, de comparações, de muito pensamento, muita análise, e também ouvindo judeus messiânicos, rabinos messiânicos que aceitaram o Messias, que aceitaram Jesus como Messias, né? Então vem de tudo isso aí. Também tem um livro aqui em inglês de Walid Shubá, que é um muçulmano, né, ex-muçulmano, se converteu, foi terrorista da OLP, se converteu a Cristo, e ele prega a palavra também nos mostrando tudo isso aí. Então está aberta a divergência, vamos estudar, vamos analisar, né? Não quero impor nada, claro, quem sou eu para impor alguma coisa, mas é bom estudarmos, não vamos xingar nem brigar, né? Tem pessoas que, quando a gente apresenta algo novo assim, ele se insurge, né? Querendo ilidir as ideias com gritos, né? Não, as ideias
são combatidas muitas vezes e lididas com outros argumentos, né? Com outras demonstrações. Vamos fazer isso, analisar, estudar e que haja crescimento, né? Entendimento. A palavra está aí para nós lermos, para nós buscarmos entendimento e a cada dia mais crescer no conhecimento, né, do Senhor. E isto por meio da palavra, de experiências, né, do nosso empirismo, aí, buscando a verdade acima de tudo. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. E como eu sempre digo aí, se inscreva no meu canal, dê o seu like, convide os seus amigos para que também participem do meu canal. Vamos alavancar isto aí, procurando chegar, conforme eu disse no outro vídeo, a 1 milhão. 1 milhão. Que bom se isto acontecesse. Eu creio que pode, porque outros chegaram, porque nós não podemos também. Com a sua ajuda eu vou chegar. E para chegar a 1 milhão, eu estou aí com 200 e poucos inscritos, né? Para chegar a 1 milhão tem que chegar a 250, 300, mas o caminho é esse, né? Subindo na escala dos números, dos inscritos, e vamos em frente. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.